Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, aprendendo um pouco sobre a palavra de Deus. Tentando sempre observar a maneira que Deus age na nossa vida. Às vezes nós achamos que Deus não está prestando atenção no que nós estamos fazendo ou nas coisas que nós intentamos. Às vezes nós pensamos e somos, às vezes, surpreendidos por pensamentos ruins, mas o nosso Deus está nos observando. Pastor Donizete, que hora Deus observa? Com o seu poder e a sua grandeza, Ele consegue nos observar durante todo o tempo. Observa eu, observa você, observa todas as pessoas nesse mundo tão imenso. E nós precisamos prestar atenção, às vezes, na palavra de Deus, para nós descobrirmos a intensidade em que esse Deus cuida de nós e nos observa. E não é uma observação para ver se nós estamos errando. Não. É uma observação para ver se nós estamos caminhando de acordo com a sua vontade. Ele não procura em nós erro, mas Ele procura achar em nós acertos. E hoje, num livro que pouca gente gosta de ler e observar, e que muitas pessoas dizem que é um livro que as revelações dele são para depois da retirada da Igreja de Deus dessa terra, nós precisamos aprender. Nós precisamos prestar atenção, sim, nesse livro. Nós encontramos no capítulo 2 do livro de Apocalipse, o apóstolo João escrevendo cartas de recomendação às igrejas que estavam estabelecidas na Ásia. E como fiel revelador da palavra de Deus, como alguém que buscava em Deus todas as suas necessidades e procurava servir de todo o coração, de todo o empenho, ele escreveu assim para a igreja de Éfeso: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não o são, e tu os achastes mentirosos. Deus espera que nós sejamos portadores de verdade de salvação.
transferindo para os dias de hoje. Que nós sejamos fiéis ao Evangelho, fiéis à nossa igreja, ao ídolo de Jesus Cristo, porque Deus nos observa. E que sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Deus olhando aquele povo e achando neles a sua vontade sendo cumprida. Mas nem tudo que nós fazemos, Deus aprova. E ele disse assim, tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou seja, o seu primeiro amor. Geralmente, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, aquele que é o Senhor da nossa vida, que determina os nossos feitos e o que nós temos que correr atrás, nós começamos com uma fé muito intensa, com um amor muito forte, com uma vontade muito grande de fazer a obra, de trabalhar. Mas os dias vão passando e nós vamos descobrindo que nem tudo dentro das igrejas nos vai agradar, que nem todos aqueles que se diz cristão, que se diz servo de Deus, realmente são. E que, principalmente nos últimos dias, tem entrado dentro das igrejas muitas coisas que Deus não aprova, que Deus não espera que aconteça. E ele diz, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e se não se arrependeres. Estava falando ao anjo da igreja, ao pastor. O pastor é responsável por manter a linha, por manter os ensinamentos, por corrigir, por resgatar, mas principalmente por ensinar o caminho certo, ensinar as pessoas como conseguirem a sua salvação. Nós encontramos pessoas dizendo que Jesus morreu para nos salvar. E que, sendo assim, nós estamos salvos. Pregadores dizem, Jesus morreu no seu lugar. E quando alguém morre no meu lugar, eu não morro mais, não preciso. Quando alguém me salva, eu estou salvo. Mas se nós formos aprofundar, Jesus morreu para nos dar condição. Para dar condição para mim e para você. Pela nossa força, pelo nosso esforço, pelo nosso empenho, pela nossa busca, conseguirmos o nosso lugar no céu. A Bíblia diz que o caminho é estreito, que a porta é estreita. Outros dizem que o caminho é pedregoso, cheio de espinhos, cheio de dificuldade. E às vezes nós pensamos que tem um caminho que vai no céu, que nós vamos trilhar por ele, que nós estamos trilhando por ele e estamos indo para o céu. Não. A dificuldade da nossa vida é a nossa vida.
É o jeito que nós somos, as coisas que nós buscamos. Nós encontramos a porta estreita nas coisas que nós corremos atrás sem necessidade. Quando nós colocamos primeiro o material, a Bíblia diz primeiro o reino dos céus e as outras coisas nos vai ser acrescentada, para nós nos empenharmos, que nós busquemos as coisas que nos auxilia a encontrar Jesus um dia. Mas se prega que quando o homem morre, que esse corpo não consegue mais se manter caminhando por esse mundo, que todos vão em contra de Deus. Mas não é assim. É nessa vida, no nosso dia a dia, no nosso caminhar, no nosso jeito de ser, que nós vencemos o caminho estreito, a porta. A porta estreita não é a porta do céu. Eu creio que não haverá, nunca houve, nem haverá, nenhuma porta tão grande e tão maravilhosa como a porta do céu, que poderá receber de uma só vez uma quantidade imensa de almas. Mas que a porta apertada, o caminho estreito, é o que nós corremos atrás aqui. Nós nos sacrificamos às vezes por coisas que vai ficar aí. E às vezes vai servir só de disputa, de briga, de contenda para os nossos herdeiros. O primeiro amor deve perdurar na nossa vida, de quando nós o aceitamos, até o dia que nós fomos encontrar com Ele. Nossa maneira de ser nos coloca no céu ou nos coloca no inferno. Mas isso ainda nós podemos escolher. Que Deus nos abençoe.